Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo, a pedido de alguns alunos, resolver algumas questões relativamente à função módulo. Bem, tu deves saber aqui, há de ser essencial que eu saibas que o módulo de alguma coisa, há de representar sempre uma distância relativamente à origem da reta. E isso há de te ajudar a resolver quer equações, quer inequações com o módulo, que é onde isto vai cair em maior intensidade. Chegando a essa parte, explicarei um pouco melhor isso. Então considera a função f real de variável real definida exatamente desta forma que tens aqui, quer dizer, f de x igual ao módulo de 5 menos 2x menos 4. Aqui na primeira questão, o que terás aqui de fazer é definir a função sem usar aqui o símbolo de módulo. Fazer esta definição sem usar o módulo, vamos ter que escrever esta função, irá ter que ficar definida em dois ramos, quer dizer, então colocas f de x e há de abrir assim aqui uma chaveta. O primeiro ramo da função, quer dizer, o que está aqui dentro do módulo. Para te explicar esta parte, quer dizer, se tu tiveres aqui o módulo de menos 1, ou melhor, para começar aqui o módulo no número positivo de mais 1, há de ficar sempre mais 1, quer dizer, se o que está dentro do módulo for positivo, fica exatamente igual. Se tiveres aqui o valor absoluto, por exemplo, de menos 2, quer dizer, isto já fica mais 2, o que eu posso pensar que, neste caso, né, o valor absoluto de menos 2, como é mais 2, eu posso pensar que será o simétrico de menos 2, o que é exatamente mais 2. Quer dizer, quando o que está dentro do módulo é negativo, nós, para fazer o cálculo do valor, teremos que pensar, quer dizer, a dar o valor simétrico do que está lá dentro. Menos 2 há de ficar então mais 2. Vista esta ideia aqui inicial, o primeiro ramo da função, que obviamente não tem a necessidade expressa de ser o primeiro, é o primeiro que eu vou pensar. Quer dizer, e vou dizer, quando o que está dentro do módulo é positivo, que é este caso, ficamos exatamente com o que está lá dentro. Então, quer dizer, aqui o primeiro ramo é de ficar exatamente 5 menos 2x. E repara que o menos 4 não tem nada a ver com esta história. Quer dizer, eu só estou aqui a trabalhar o módulo. Este menos 4 ficará sempre igual. Não tem nada a ver com isto que eu estou a dizer. Quando o que está aqui dentro do módulo é positivo, isto há de ficar exatamente como está. Quer dizer, o mais 1 há de dar mais 1. Eu aqui não mexo em nada. Mas apenas vou dizer aqui à frente se, quer dizer, isto retira o módulo sem preocupar com nada. Se o que está dentro do módulo, ou seja, se 5 menos 2x, for então maior que zero, quer dizer, for um número positivo. Depois, aqui no segundo ramo, vou fazer exatamente quando o que está cá dentro, quer dizer, se o que está dentro do módulo, que é o 5 menos 2x, for negativo, então, quer dizer, eu tiro o módulo pedindo o valor simétrico ao que está cá dentro. Quer dizer, isto ficava menos, abria parênteses, 5 menos 2x, ok? Eu estou a dizer quando o que está cá dentro assume um valor negativo, eu posso retirar o módulo, que foi o que fiz aqui, nesta abordagem, se pensar no valor simétrico do que aquilo que está dentro do módulo. Ok? Então fica menos, abres parênteses, 5 menos x, menos 4. Menos 4 não tem nada a ver com esta história do módulo. Ok? Faz parte da função, mas quer dizer, não tem nada a ver com este desdobramento. Agora, fazemos aqui, teremos que dar aqui um pequeno toque à função. Ok? Antes de mais, quer dizer, aqui poderás meter o igual ou num ramo ou no outro. Aqui é completamente diferente. Como o módulo em termos gráficos deste tipo é assim uma função que faz assim aqui um vértice, né? Um ponto anguloso, tu se te aproximares pela esquerda ou te aproximares pela direita, quer dizer, ambos os braços aqui do módulo convergem para o mesmo valor. Quer dizer, por isso podes meter aqui igual quer num, quer no outro. Agora, simplificando aqui, né? Isto fica 5 menos 2x menos 4. Quer dizer, posso então subtrair 5 menos 4 dá 1. Então isto fica menos 2x. 5 menos 4 dá 1, quer dizer, mais 1. E aqui, quer dizer, resolvo esta inequação em ordem aqui a x. Vou só fazer aqui um cálculo auxiliar. Se tenho 5 menos 2x maior do que 0, isto é a mesma coisa que ter menos 2x maior do que menos 5, quer dizer, passa para lá. E agora troco os sinais, né? Está 2x menor do que 5 e fica então x menor do que 5 meios. Quer dizer, então aqui vou colocar este ramo aqui existe se o x for exatamente menor do que 5 meios. Agora, peço desculpa, fazendo as operações aqui no ramo de baixo, quer dizer, aplicando aqui a distributiva, isto fica menos 5 mais 2x, então ficará 2x, menos 5 menos 4 dará então menos 9.
E isto se x, quer dizer, resolvendo isto, terias aqui a mesma resolução, ou seja, 5 menos 2x menor do que 0, quer dizer, isto dá menos 2x menor do que 5, menos 5, peço desculpa, trocas os dois sinais, isto dá 2x maior do que 5, o que dá x maior que 5 meios, quer dizer, isto aqui é em cálculos auxiliares. Então, x maior do que 5 meios. Quer dizer, qualquer um dos ramos pode ter o igual, não há problema nenhum. Se substituís os 5 por 5, o x, peço desculpa, por 5 meios, obtens o mesmo resultado. Quando x é igual a 5 meios, obtens exatamente o mesmo resultado num ou noutro ramo. Daí o igual pode ficar em qualquer um. E tens então a função definida sem usar o símbolo de modo. É mesmo fazer este tipo de desdobramento. Se quiseres generalizar esta questão, poderemos dizer que se tivermos aqui uma função f de x igual ao módulo, quer dizer, aqui de um triângulo, mesmo para ter aqui a generalização, mais qualquer coisa, quer dizer, mais um círculo, tu vais retirar à função o símbolo de módulo, escrevendo aqui a função por ramos, onde vais dizer que o primeiro ramo, quer dizer, há de ficar exatamente o triângulo, quer dizer, exatamente o que tens dentro do módulo, isto se mais o círculo, não tem nada a ver com a história, isto se o que está dentro do módulo, que é o próprio triângulo, for maior ou igual do que zero. No segundo ramo fica exatamente o simétrico do que está dentro do módulo, obviamente mais o círculo, que não tem nada a ver com esta história, se o que está dentro do módulo for menor do que zero. Quer dizer, se quiseres uma generalização, poderás pensar nesses casos exatamente desta forma. Isto é então um tipo de questão que te pode aparecer, que é passares então, escreves a função sem utilizar aqui o símbolo de módulo. Agora, o que depois fazes aqui também é resolver e quer equações, quer inequações. Então vou colocar aqui dois exemplos. Dizer, coloquei aqui um exemplo onde tem assim uma função que é f de x, que é exatamente igual ao módulo de x mais 2 mais 1. E então eu quero resolver a equação f de x igual a 3, por exemplo. Então isto seria equivalente a eu, quer dizer, substituo o f de x exatamente pela expressão e tenho aqui o módulo de x mais 2 mais 1 igual a 3. Como é que tu deves resolver estas equações? O primeiro passo é isolar o módulo aqui no primeiro membro. Então isto ficaria o módulo de x mais 2 igual mais 1 a passar para lá fica negativo, fica então 3 menos 1 que dá 2. Uma vez isolado o módulo no primeiro membro, o que eu quero é que observes a seguinte situação. Sabendo que o módulo de alguma coisa é sempre a distância relativamente à origem. Então, quer dizer, vamos pensar aqui na reta real. Tens aqui a origem, que é o zero, e tu tens aqui uma distância, quer dizer, está-te a distância relativamente à origem de duas unidades. Quer dizer, e pensas, quais são os números aqui na reta real que distam da origem exatamente duas unidades? Acho que não há dúvidas em perceber que é o 2 ou então é o menos 2. Quer dizer, quer o 2, quer o menos 2 estão a uma distância de duas unidades relativamente à origem. Sendo assim, quer dizer, então o que está aqui dentro do módulo, isto é equivalente a dizermos que x mais 2 terá que ser igual a 2, né? Ou o x mais 2 terá que ser igual a menos 2. E agora já tiraste aqui o módulo, há de resolver estas equações. Quer dizer, o 2 passa para aquele lado e fica menos 2, né? 2 menos 2 dá 0, ou o x é 0, ou então o x é igual, quer dizer, o 2 passa para lá, menos 4. E terias então aqui as duas soluções desta equação. Sendo assim, um conjunto de solução seriam então menos 4 e 0. Só apagar aqui isto. Ok. Agora, uma segunda equação. Quer dizer, tem então g de x igual a menos 2 módulo de 3x mais 1, quer dizer, já é um bocado mais complexo, mais 3. O que eu pretendo aqui é resolver a seguinte igualdade, quer dizer, g de x igual a 1, por exemplo.
Vamos ver se isto baterá certo. Dá um terço, sobe, vira para baixo. Penso que sim. Quer dizer, isto seria então equivalente, quer dizer, procedes exatamente da mesma maneira, quer dizer, isto é equivalente. Vais aqui substituir então a expressão algébrica da função g. Fica então menos 2, módulo 3x mais 1, mais 3, igual a 1. Procedes da mesma forma, quer dizer, vamos isolar o módulo no primeiro membro da equação. Sendo assim, o mais 3 passava para lá, ficaria menos 3. Tens então menos 2, módulo de 3x mais 1. Exatamente, o mais 3 passa para lá, fica menos 3. Isto vai dar menos 2. Isolas mesmo o módulo, quer dizer, o menos 2 está a multiplicar, divides tudo por menos 2, né? Passa para aquele lado a dividir. Ficarias então com o módulo de 3x mais 1 igual a menos 2 a dividir por menos 2, o que dava exatamente igual a 1. Dava exatamente igual a 1. Tudo bem. Uma vez tendo o módulo isolado, vais pensar exatamente na interpretação sobre a qual o que é o módulo. É uma distância relativamente à origem. Então vais pensar, quer dizer, que 3x mais 1 tem que estar exatamente à distância de uma unidade da origem aqui na reta. Então, quer dizer, se pensares que a origem é no zero, que é, não é? Quais são os valores que estão aqui na reta real? Quais são os números que distam uma unidade, exatamente uma unidade da origem? É exatamente o 1 e aqui há de ter então o menos 1, quer dizer, ambos os números estão a uma distância de uma unidade relativamente à origem. Sendo assim, vamos resolver esta equação dizendo que o que está aqui dentro do módulo ou é igual a 1 para estar a uma distância de uma unidade da origem, ou é igual a 1, ou então é igual a menos 1. Tens 3x mais 1 terá que ser igual a 1, ou o mesmo 3x mais 1 terá que ser igual então a menos 1. Agora é só dar aqui a estocada final, quer dizer, isto fica... O 1 passa para lá, fica negativo. 1 menos 1 dá 0. 3x igual a 0. Obviamente aqui o x tem que ser igual a 0. Ou aqui o mais 1 passa para lá, fica menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Então isto fica x igual a menos 2. Como tinhas 3 ao passar a dividir, fica então menos 2 terços. E estas são as tuas soluções. Então o conjunto de solução seria menos 2 terços, 0. Ok? Bem, estas são equações com módulo. Agora passaremos aqui à terceira questão, onde te dizem que determina analiticamente o conjunto de valores x onde a função é positiva. Quer dizer, o que temos aqui é uma inequação com módulo. Onde a função é positiva, havemos então de ter f de x maior do que 0. Quer dizer, esta é a equação do problema, quer dizer, a função é positiva, então f de x terá que ser maior do que 0. Vamos então substituir f de x pela sua expressão. Ficaremos então com o módulo de 5 menos 2x menos 4 maior do que 0. Há de proceder exatamente da mesma forma como procede nas equações. Vamos isolar o módulo aqui no primeiro membro. Isto então seria equivalente a ter o módulo de 5 menos 2x maior do que, quer dizer, 4. Agora vamos voltar sempre à reta, quer dizer, vamos pensar sempre na interpretação do que é o módulo. Então, pensando aqui na reta real e pensando sempre que o módulo é uma distância relativamente à origem, eu agora quero que esta distância não seja igual a um valor, mas sim maior do que um valor. Então, quer dizer, vou continuar a pensar quais são os números que estão à mesma distância, ou uma distância de 4 unidades, quer dizer, é o 4 e será então o menos 4. Mas o que eu pretendo nesta equação é que essa distância seja superior a 4. Olhando para a reta, quer dizer, qual é que é a zona da reta onde a distância relativamente à origem é maior do que 4? É aqui então maior do que 4, não é? O 4, qualquer coisa, o 5, o 6, o 7, o 8, por aí em diante. Mas também aqueles números que são mais pequenos que menos 4, onde está a uma distância superior a 4 unidades relativamente à origem. Então, baseando nesta interpretação, podemos dizer e resolver esta inequação da seguinte forma. Quer dizer, eu vou então dizer que o que está dentro do módulo, o 5 menos 2x, terá que ser então maior do que 4. Isto pode estar a uma distância superior a 4 unidades, então maior do que 4. Ou então, o mesmo que está aqui dentro do módulo, o 5 menos 2x, terá que ser inferior a menos 4, não é? Por exemplo, o menos 5, menos 6, menos 7, menos 10, todos esses números terão uma distância maior do que 4 unidades relativamente aqui à origem. Sendo assim, esta segunda desigualdade seria 5 menos 2x
menor do que menos 4. Uma vez que tiraste o módulo, quer dizer, vais resolver estas inequações normalmente. Isto fica menos 2x, o 5 passa para lá, fica menos 5, 4 menos 5 dá menos 1. Ou aqui menos 2x, o 5 ao passar para o segundo membro fica menos 5, menos 4 menos 5 dá então menos 9. Aqui vou então trocar os sinais, multiplicando tudo por menos 1. Não me esqueço de, ao fazer isso, quer dizer, mudar a orientação da inequação. Isto fica 2x, em vez de ser menor, há de ficar maior do que 1. O mesmo farei aqui, terei então 2x maior do que 9. E aqui fica x maior do que 1 meio. Eu penso que aqui me enganei. Espera lá, quer dizer, aqui tem que mudar a orientação, obviamente. Aqui, trocando os sinais, multiplicando a inequação toda por menos 1. Quer dizer, aqui se é maior que menos 1, há de ser menor do que 1. Ok, então aqui menor do que 1 meio. E aqui x, aqui tudo bem, quer dizer, a menor passa a maior do que 9 meios. Bem, resolvendo isto, agora, quer dizer, vou pensar no conjunto de solução. Basta marcar aqui a reta real, marcar as duas condições. Terei então aqui menor do que 1 meio, terei aqui 1 meio. E vou então no sentido de menos infinito, quer dizer, aqui com bola aberta. Esta será esta condição. Agora vou marcar aqui a segunda, quer dizer, de 9 meios até mais infinito. Bola aberta também, porque não tenho igual. Sendo assim, o meu conjunto de solução, quer dizer, aqui o conjunto de solução seria igual. São dois intervalos, tenho que fazer a reunião, seria de menos infinito até 1 meio, reunião com 9 meios até mais infinito. Tudo bem. Aqui terás que ter, quer dizer, isto é o símbolo da reunião. Terás de ter um cuidado, nós aqui estamos a trabalhar em equações onde acontecia isto, teríamos que reunir dois intervalos, porque queríamos que a distância fosse superior a um determinado valor. Se quisermos que a distância seja inferior, é um caso que eu te vou colocar aqui, é preciso interpretar isto da mesma forma, quer dizer, mas em vez de uma reunião, há de dar a interseção. E passo já a explicar porquê. Imagina, tens uma função que é dada pelo módulo de x mais 1, quer dizer, mais 2 unidades. E eu quero resolver na equação onde f de x é menor do que 10, por exemplo. Pensaria sempre da mesma maneira. Quer dizer, vou substituir o f de x por aquela expressão, né, algébrica da função f. Então ficaria com o módulo de x mais 1 mais 2 menor do que 10. Vais então sempre isolar o módulo aqui no primeiro membro. Isto fica então o módulo de x mais 1 menor do que o 2 ao passar para lá fica negativo, 10 menos 2 a dar 8. E vamos então aqui interpretar o que é o módulo, que é uma distância relativamente à origem. Nós agora queremos que essa distância seja inferior a 8 unidades. Quer dizer, o 8 e o menos 8, ambos estão exatamente a uma distância de 8 unidades, mas eu agora quero que essa distância seja inferior. Então, quais são os números que estão a menos de 8 unidades de distância relativamente à origem? Quer dizer, esses números serão menores do que 8, exatamente menores do que 8, mas, quer dizer, não são todos os números menores do que 8, porque, por exemplo, menos 10 é menor do que 8, mas já está a uma distância de 10. Então, são os números que estão a uma distância menores do que 8, são todos os números menores do que 8, mas também, ao mesmo tempo, são aqueles que são maiores do que 8. Então, quer dizer, neste caso, tu traz aqui não uma reunião de dois intervalos, mas uma interseção, porque há de ter aqui uma variação de menos 8 a 8. Então, isto é equivalente a dizermos que x mais 1, que é o que está dentro do módulo, terá que ser superior a menos 8, mas, né, e interseção, com o mesmo conjunto de valores que está dentro do módulo, x mais 1, terá que ser em simultâneo menor do que 8. Isto para me dar aqui esta variação entre menos 8 e 8. Agora, há de resolver isto, né? Fica x, o mais 1 passa para lá, fica menos 1, x menor do que 9, ou aqui x, quer dizer, passa para cá, fica negativo, menor do que 7. Uma vez resolvida então aqui a equação, quer dizer, para encontrares a solução, vais marcar as duas soluções em intervalo, né, para ajudar. X menor do que 7, há de ir em direção aqui, são os números todos mais pequenos do que 7. Bola aberta, porque não pode ser igual. E x maior do que menos 9, teríamos o menos 9, quer dizer, e maior
vai em direção a mais infinito, também a bola aberta. Quer dizer, uma interseção é o conjunto de valores que fazem parte de ambas as condições. Então será aqui neste intervalo de menos 9 a 7. Sendo assim, conjunto de solução seria então um intervalo aberto, né, porque menos 9 não pertence às duas, até 7 também aberto, porque 7 não pertence também a ambas as condições. E terias então aqui o conjunto de solução desta inequação. Relativamente a estas funções com o módulo, o que terás que fazer é exatamente a resolução destas inequações. Terás também que saber resolver equações com o módulo. Aqui quer dizer, a estratégia é sempre a mesma. Isolas o módulo no primeiro membro e depois pensas sempre na interpretação do módulo, que é uma distância relativamente à origem. Terás ainda que fazer aqui o desdobramento de uma função com o módulo para uma função definida por dois ramos, onde procede sempre da mesma forma. No primeiro ramo fica exatamente o que está dentro do módulo, exatamente igual. Isto, se o que está cá dentro for então algo positivo, que é este caso aqui. No segundo ramo, pedirás o valor simétrico apenas do que está dentro do módulo, que é este caso, se exatamente o que está lá dentro assumir um valor negativo. Ajeitas depois os dois ramos e aqui esta variação, quer dizer, e tens então a função definida sem usar o símbolo do módulo. A função módulo passa no 10º ano exatamente por isto. Fica então aqui a resolução dos exercícios. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.